A Bíblia, um dos livros mais lidos e debatidos da história, continua a fascinar e intrigar a gente até hoje. É como se a gente não se cansasse da história dela. Suas páginas são cheias de histórias, ensinamentos e profecias, e escondem mistérios que desafiam a nossa capacidade de entender por séculos. Desde a criação do universo até o destino final da humanidade, a Bíblia apresenta enigmas que inspiram todo mundo. Estudiosos, teólogos, crentes, quem mais? Todos querem respostas. Ao longo dos séculos, apareceram várias interpretações e teorias tentando desvendar os segredos guardados nas Escrituras Sagradas. E neste livro, Evidências, vamos mergulhar de cabeça nos mistérios mais intrigantes da Bíblia, explorando cada detalhe e examinando as diferentes perspectivas que cercam esses enigmas. Prepare-se para uma viagem e tanto. Vamos descobrir os segredos por trás das palavras sagradas, revelando uma nova maneira de ver a história, a fé e o destino da humanidade. O livro de Gênesis, o primeiro da Bíblia, conta a história da criação do mundo e da gente. A narrativa, rica em simbolismo, é como um daqueles quebra-cabeças que todo mundo quer montar, gerando debates e interpretações acaloradas ao longo da história. Afinal, como entender os 7 dias da criação? Seriam dias de verdade ou simbólicos? A interpretação literal diz que os 7 dias são dias mesmo, de 24 horas, indicando uma criação rápida e recente, tipo papum. Já a interpretação simbólica argumenta que os dias mencionados em Gênesis representam períodos de tempo indefinidos, talvez eras geológicas. É como se cada dia fosse um tempão. A ciência, por outro lado, chega com a teoria do Big Bang e a evolução das espécies para explicar a origem do universo e da vida na Terra. A Arca da Aliança, aquela descrita no Antigo Testamento como um baú sagrado com as tábuas dos 10 mandamentos, é tipo um santo graal da história. Todo mundo procura, mas ninguém nunca achou. Sua localização exata é um mistério que alimenta lendas e expedições atrás desse artefato sagrado. Segundo a Bíblia, Moisés construiu a Arca da Aliança seguindo as ordens de Deus. Feita de madeira de acácia e coberta de ouro, a arca era tipo um sinal da presença divina, um objeto poderoso. Sabe, várias teorias tentam desvendar o paradeiro da Arca da Aliança. Tem gente que acredita que ela está escondida em algum lugar do Monte Moriá, em Jerusalém. Outros acham que ela foi levada para a Etiópia, ou até destruída durante a invasão babilônica. A busca pela Arca da Aliança vai além da religião. É um mistério arqueológico e histórico que fascina todo mundo. Melquisedeque, uma figura misteriosa que aparece no livro de Gênesis, intriga estudiosos há séculos. Ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou Abrão e recebeu dízimos, mostrando que era diferente de todos os outros. Mas quem era Melquisedeque? A Bíblia fala pouco sobre sua origem e identidade, descrevendo-o como alguém sem pai, sem mãe, sem genealogia. É como se ele tivesse saído de um passe de mágica. Alguns estudiosos acham que Melquisedeque era uma figura histórica real, um rei sacerdote de uma religião mais antiga que o sacerdócio levítico. Outros interpretam Melquisedeque como uma prefiguração de Cristo, um símbolo da eternidade e superioridade do sacerdócio de Jesus. A figura de Melquisedeque, cercada de mistério, nos convida a refletir sobre a natureza do sacerdócio e a relação entre as diferentes religiões. O Apocalipse, o último livro da Bíblia, é um dos mais complexos e desafiadores, tipo um enigma que ninguém consegue decifrar totalmente. Cheio de imagens intensas, linguagem simbólica e profecias misteriosas, o livro gerou muitas interpretações ao longo da história. Mas o que as visões apocalípticas realmente significam? O Apocalipse descreve eventos futuros, como o julgamento final, a volta de Cristo e a chegada do reino de Deus. Mas a linguagem simbólica usada por João, o autor do livro, torna difícil levar as profecias ao pé da letra.
Alguns estudiosos interpretam o Apocalipse como uma alegoria da luta entre o bem e o mal, enquanto outros veem no livro uma mensagem de esperança e força para os cristãos que enfrentavam perseguição. Para entender o Apocalipse, é preciso estudar a fundo o contexto histórico, a linguagem simbólica e as diferentes escolas de interpretação. A natureza da alma e o que acontece depois que morremos são perguntas que intrigam a gente desde sempre. A Bíblia apresenta diferentes pontos de vista sobre a alma, sua imortalidade e a possibilidade de vida após a morte. Enquanto alguns textos bíblicos parecem indicar que a alma é imortal, como a parábola do rico e Lázaro em Lucas 16, outros dão mais ênfase à ressurreição dos mortos como o momento da vida eterna, como em João 5, 28, 29. A crença na imortalidade da alma defende que, após a morte, a alma se separa do corpo e vai para um destino eterno, seja o céu, o inferno ou um lugar no meio do caminho. Já a crença na ressurreição dos mortos argumenta que a alma e o corpo não se separam e que a vida eterna acontece depois da ressurreição, no último dia. A vida e a missão de Jesus Cristo, figura central do cristianismo, são repletas de mistérios e ensinamentos que desafiam a nossa compreensão. Desde seu nascimento virginal até sua ressurreição, a história de Jesus é marcada por eventos sobrenaturais e ensinamentos revolucionários. Jesus, apresentado como o Filho de Deus, veio ao mundo com a missão de salvar a humanidade do pecado e da morte. Seus milagres, como curar os enfermos, expulsar demônios e ressuscitar os mortos, mostravam seu poder divino e sua compaixão pelos que sofriam. Seus ensinamentos, baseados no amor, no perdão e na justiça, revolucionaram a moral e a ética da época, impactando profundamente a cultura ocidental. A divindade de Jesus, sua morte na cruz e sua ressurreição são mistérios que desafiam a razão humana, mas que são a base da fé cristã. Os evangelhos que estão na Bíblia são só uma parte dos escritos que circulavam entre os primeiros cristãos, sabia? Vários outros evangelhos, chamados de apócrifos ou perdidos, ficaram de fora do cânone bíblico porque não se encaixavam na doutrina oficial da Igreja. Esses evangelhos apócrifos, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena e o Evangelho de Judas, mostram outras perspectivas sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Apesar de não serem considerados inspirados por Deus como os evangelhos canônicos, os evangelhos apócrifos são documentos históricos importantes que revelam a diversidade de crenças e interpretações no cristianismo primitivo. Estudar os evangelhos perdidos nos dá uma visão mais ampla e completa do contexto histórico e religioso em que o cristianismo surgiu. Os mistérios da Bíblia, com suas histórias que prendem a gente e personagens misteriosos, sempre encantaram a cultura popular. Ao longo dos séculos, a arte, a literatura, o cinema e a música se inspiraram nos temas bíblicos para criar obras que exploram a fé, a moralidade e a busca pelo sentido da vida. Desde as pinturas renascentistas que retratam cenas bíblicas, até os filmes de Hollywood que adaptam histórias do Antigo e Novo Testamento, a influência da Bíblia na cultura popular é inegável. Obras como Os 10 Mandamentos, Ben-Hur e A Paixão de Cristo são só alguns exemplos da presença constante da temática bíblica no cinema. A literatura também se apropriou dos mistérios bíblicos para criar narrativas envolventes e que nos fazem pensar. A influência da Bíblia na cultura popular mostra o poder atemporal de suas histórias e a importância de seus ensinamentos para a sociedade de hoje. A Bíblia, com seus mistérios e ensinamentos, continua a nos desafiar e inspirar. A busca por respostas para as grandes questões da vida, como a origem do universo, o significado da nossa existência e o que acontece depois que morremos, nos impulsiona a buscar conhecimento e compreensão. Os mistérios bíblicos, em vez de atrapalharem a fé,
nos convidam a aprofundar nosso relacionamento com o sagrado, questionar nossas crenças e buscar a verdade o tempo todo. Interpretar as escrituras sagradas é um processo dinâmico e individual que exige estudo, reflexão e abertura para diferentes pontos de vista. Os mistérios da Bíblia nos lembram de que a mente humana tem limites e que a sabedoria divina vai além da nossa compreensão. Que a leitura das Escrituras Sagradas nos inspire a viver com mais propósito, compaixão e esperança, buscando sempre o bem e a justiça em nossas vidas.